Aqui é o Marcelo Sampaio, episódio 04. No episódio anterior, descemos ao nível da biologia. Você aprendeu que a amígdala não distingue entre uma ameaça física e uma posição perdedora, e que a cascata de cortisol que ela dispara compromete ativamente a função do córtex pré-frontal nos momentos em que você mais precisa dele. Aprendeu que a incerteza crônica do mercado mantém níveis de cortisol moderadamente elevados durante todo o pregão, distorcendo sistematicamente a percepção de risco. E aprendeu com Denise Shu que a solução não é suprimir as emoções, mas desenvolver a capacidade de lê-las, com precisão distinguindo o sinal do ruído. Você também recebeu a primeira ferramenta de regulação, o protocolo de monitoramento de estado, com a checagem pré-mercado, a observação em tempo real e o debrief de estado pós-sessão. Hoje completamos esse módulo. E vamos direto ao cenário mais destrutivo que existe na vida de um trader. O cenário que mais quebra contas, mais destrói a autoconfiança e mais afasta pessoas do mercado permanentemente. O drawdown prolongado. Não me refiro apenas ao drawdown financeiro, a sequência de perdas que reduz o patrimônio. Me refiro ao drawdown psicológico que acontece em paralelo. A erosão progressiva da confiança, da clareza e da capacidade de tomar decisões de qualidade enquanto o capital diminui e a pressão aumenta. Esses dois drawdowns se alimentam, o financeiro deteriora o psicológico amplifica o financeiro. E sem um protocolo estruturado para interromper esse ciclo, ele tende a se aprofundar até que o trader quebre a conta, abandone o mercado ou ambos. Hoje, vamos construir esse protocolo. Bloco 1. O drawdown não é o problema. A sua relação com ele é: existe uma verdade sobre o trading que é matematicamente incontestável e psicologicamente inaceitável para a maioria das pessoas. Todo sistema lucrativo tem drawdowns, não alguns sistemas, todos, sem exceção. Um sistema com 60% de acerto tem 40% de operações perdedoras. Se essas perdas se agruparem e estatisticamente, eventualmente elas vão se agrupar, você terá uma sequência de resultados negativos que pode durar dias, semanas ou meses, mesmo que o sistema continue funcionando exatamente como deveria. Isso não é falha, é matemática. Van Tarp passou décadas mostrando aos traders que a distribuição dos resultados de qualquer sistema é aleatória no curto prazo. Você pode simular isso com uma simples simulação de Monte Carlo. Pegue um sistema com 55% de acerto e rode 1000 vezes. Em algumas simulações você vai ter sequências de 15 perdas seguidas. Em outras, vai ter sequências de 20 ganhos consecutivos. O sistema é idêntico nas duas. O que muda é apenas a ordem em que os resultados aparecem. O mercado não tem obrigação de distribuir seus resultados de forma conveniente para a sua psicologia. E aqui está o problema central que o episódio 04 existe para resolver. O trader intelectualmente sabe de tudo isso. Ele entende a matemática. Ele concorda com a teoria. E ainda assim, quando o drawdown chega, quando ele está na quarta, quinta, sexta perda consecutiva, toda essa compreensão intelectual desaparece, substituída por algo muito mais primitivo e muito mais poderoso. O que substitui a compreensão intelectual é o mal-estar. Não é um conceito abstrato, é uma experiência física concreta. É a sensação de aperto no peito quando você abre a plataforma e vê o saldo. É a tensão nos ombros que acorda com você pela manhã antes do pregão. É o loop de pensamentos que não para os cenários catastróficos. As contas que não fecham, as perguntas sem respostas sobre se o sistema ainda funciona ou se desta vez é diferente. É o mal-estar. E a relação que você tem com esse mal-estar é o que determina o que você faz a seguir. Existem basicamente 3 formas de responder ao mal-estar de um drawdown. A primeira é a fuga. Você para de operar, fecha a plataforma, evita olhar para os resultados, fica paralisado. A dor de continuar parece maior do que qualquer benefício possível. É a resposta mais comum e a que mais perpetua o problema, porque você sai do mercado exatamente no momento em que o sistema precisaria de mais operações para reverter a distribuição. A segunda é a compensação.
Você aumenta o tamanho das posições para recuperar mais rápido, opera fora do sistema em setups que não existem porque precisa de um resultado agora. Você usa o mercado como instrumento de alívio emocional e o mercado estruturalmente pune esse comportamento com eficiência brutal. A terceira e a única que funciona é a tolerância, a capacidade de permanecer presente, funcional e aderente ao processo mesmo enquanto o mal-estar está ativo, não suprimir o mal-estar. Não negá-lo, tolerá-lo, atravessá-lo com consciência e com protocolo, sem deixar que ele governe o comportamento. Essa terceira resposta não é natural, não é intuitiva. Precisa ser construída deliberadamente. E existe uma abordagem clínica específica que foi desenvolvida exatamente para isso. Bloco 2, Marsha Linehan e a tolerância ao mal-estar. Marsha Linehan é uma das psicólogas mais importantes do século XX. Ela desenvolveu a terapia dialética comportamental, a DBT, originalmente, para tratar pacientes com transtorno de personalidade borderline, caracterizado por extrema dificuldade de regulação emocional e por comportamentos impulsivos e autodestrutivos em resposta ao mal-estar. Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com trading. A resposta é tudo. Porque o que Linehan identificou nos seus pacientes é uma versão amplificada do que acontece com qualquer ser humano sob pressão emocional sustentada. A dificuldade de tolerar estados internos dolorosos sem agir de forma impulsiva para aliviar o desconforto no curto prazo, mesmo quando essa ação piora a situação no longo prazo. Mover o stop para evitar a dor de realizar a perda. Dobrar a posição para acelerar a recuperação. Operar fora do sistema para ter alguma sensação de controle. Fechar tudo para acabar com a angústia da incerteza. Esses comportamentos têm nomes técnicos na DBT. São chamados de comportamentos de alívio de curto prazo com consequências de longo prazo. E são a marca registrada de qualquer ser humano, não apenas de pessoas com dificuldades clínicas operando sob mal-estar emocional intenso sem um protocolo de regulação. Linehan construiu um conjunto de habilidades específicas para desenvolver a tolerância ao mal-estar. Vou apresentar as 4 que têm aplicação mais direta e imediata para o trader em drawdown. A primeira habilidade se chama ACCEPTS, um acrônimo em inglês que mapeia estratégias de distração saudável quando o mal-estar está no pico e qualquer decisão tomada nesse estado será comprometida. A ideia não é fugir do problema, é criar distância temporária e intencional entre o estado emocional de pico e a próxima decisão. Atividade física. Conversa com alguém fora do mercado. Uma tarefa completamente diferente por 20 minutos. O objetivo é baixar o nível de ativação o suficiente para que o córtex pré-frontal recupere função. Para o trader, quando você estiver no quarto stop consecutivo do dia e sentir o impulso de abrir mais uma operação para recuperar, essa é exatamente a hora de não fazer isso, de se levantar, de sair da frente da tela, de fazer qualquer coisa que não seja operar por pelo menos 20 minutos, não porque você está desistindo, porque você está sendo estratégico sobre em que estado você toma suas próximas decisões. A segunda habilidade se chama autoapaziguamento. Linehan identificou que estados de mal-estar intenso são parcialmente mantidos por uma ativação fisiológica elevada e que intervenções físicas diretas podem reduzir essa ativação de forma mensurável. Água fria no rosto ativa o reflexo de mergulho dos mamíferos, uma resposta vagal que desacelera o coração e reduz a ativação do sistema nervoso simpático em segundos, não em minutos, em segundos. Respiração diafragmática, a mesma que apresentamos no EP. 0,3, 4 segundos inspirando, 4 retendo, 6 expirando, ativa o sistema nervoso parasimpático e reduz os níveis de cortisol de forma mensurável em menos de 2 minutos. Movimento físico moderado, uma caminhada de 10 minutos, altera a química cerebral de forma que nenhuma análise de gráfico consegue replicar. Esses não são rituais de bem-estar, são intervenções fisiológicas com base em evidência que reduzem o estado de ativação
e restauram parcialmente a função cognitiva comprometida pelo cortisol. A terceira habilidade é a que Linehan chamou de melhorar o momento. É a capacidade de encontrar intencionalmente elementos de significado ou perspectiva dentro de uma experiência difícil, não para negar a dificuldade, mas para evitar que ela ocupe todo o campo visual. Para o trader em drawdown, você está passando por uma sequência difícil, isso é real. E ao mesmo tempo, o que você está aprendendo sobre o seu sistema nesse período, o que esse drawdown está revelando sobre os seus pontos de melhoria como operador? Qual é o tamanho desse drawdown em relação ao histórico do sistema que você testou? Não é positividade forçada, é perspectiva calibrada. É a diferença entre estou quebrando e estou num drawdown, dentro dos parâmetros do meu sistema, e isso faz parte do processo. A quarta habilidade é a mais profunda e a mais difícil. Linehan a chamou de aceitação radical. Aceitação radical não é resignação, não é desistir, é o reconhecimento de que a realidade presente é o que é independente de como você preferiria que fosse. E que a resistência à realidade, a recusa em aceitá-la, não muda a realidade, apenas adiciona sofrimento ao sofrimento. O drawdown é real, as perdas aconteceram, o saldo está onde está, nenhuma quantidade de raiva, de culpa, de loop mental vai mudar o que já aconteceu. A única pergunta relevante é, daqui para frente, qual é a próxima melhor ação disponível dentro do processo? Para o trader, a aceitação radical soa assim: estou em drawdown, isso dói, faz parte do trade, o sistema tem expectativa positiva, a próxima ação é seguir o processo. Não é uma frase mágica, é uma reorientação intencional da atenção do passado imutável para o futuro acionável. Bloco 3. O protocolo completo de regulação para estados de pressão. Agora vamos integrar tudo o que aprendemos nos episódios 03 e 04 em um protocolo operacional completo, algo que você pode usar amanhã, não como teoria, como procedimento. Vou chamar de protocolo de estado em 4 níveis. Ele responde a uma gradação de intensidade do mal-estar do nível mais leve ao mais agudo. Nível 1. Ativação leve. Você se sente levemente tenso antes de operar. Talvez dormiu mal, teve uma notícia difícil ou simplesmente está num daqueles dias sem equilíbrio. Protocolo. A checagem pré, mercado do app. 03. 2 minutos de observação do estado. Respiração diafragmática por 2 minutos. Revisão do plano do dia, não para descobrir nada novo, mas para reativar o sistema 2 e relembrar ao sistema 1 que existe uma estrutura. Redução voluntária do tamanho das posições em 30%. Operação normal dentro do sistema. Nível 2. Ativação moderada. Você acabou de ter 1 ou 2 stops seguidos. Sente irritação, frustração, uma leve urgência de fazer alguma coisa para reverter. O pensamento preciso recuperar começa a aparecer. Protocolo: saia da frente da tela imediatamente após o segundo stop. Não é opcional, é uma regra. 20 minutos de distância, água fria no rosto, caminhada ou qualquer atividade física leve. Ao retornar, aplique a respiração diafragmática por 2 minutos. Pergunte as 4 perguntas da TCC do app 01 ao pensamento dominante do momento. Só então reavalie se continua operando e com tamanho reduzido à metade do normal. Nível 3. Ativação alta. Você está em 3 ou mais stops seguidos. O saldo caiu de forma significativa. O mal-estar é concreto e persistente. Pensamentos catastróficos estão ativos. O impulso de compensar é forte. Protocolo: encerramento da sessão, sem negociação. Esse não é um fracasso, é uma decisão estratégica baseada em autoconsciência. Atividade física real, não uma caminhada de 10 minutos, mas um treino ou qualquer atividade que produza uma alteração química significativa. Contato com alguém de confiança fora do mercado, não para falar sobre o drawdown, mas para sair do isolamento que o mal-estar intenso tende a produzir.
Debrief de estado escrito antes de dormir, não análise técnica das operações, mas registro honesto do estado emocional ao longo do dia. Nível 4, crise. O drawdown prolongado está impactando o sono, os relacionamentos, o funcionamento fora do mercado. Você acorda pensando nas posições, está irritável com pessoas que não têm nada a ver com o trading, sente que sua identidade inteira está sendo questionada. Protocolo: pausa do mercado com data definida, não indefinida, uma pausa de 7 a 14 dias com data de retorno marcada. Esse período não é para estudar mais análise técnica, é para fazer o trabalho que estamos descrevendo neste curso, o trabalho interno, revisão honesta do sistema com dados, não com emoção, e consideração séria de trabalho com um profissional de saúde mental com experiência em performance ou em mercados financeiros. Quero dizer algo importante sobre esse protocolo antes de continuar. Ele não vai parecer natural no começo. A tendência biológica em momentos de ativação alta é fazer mais, não menos. Agir, não pausar. Compensar, não aceitar. Seguir esse protocolo, quando você está no nível 3, vai exigir um esforço que vai contra cada instinto que seu sistema 1 está produzindo naquele momento. E é exatamente por isso que ele precisa ser estabelecido agora com calma, com clareza e com comprometimento antecipado, e não no momento em que você precisa dele. Esse é o princípio do comprometimento antecipado, que Richard Taylor e Cass Sunstein descrevem em detalhes em Nudge. A decisão tomada em estado frio e racional vincula o comportamento futuro em estado quente e emocional. Você não decide no nível 3 se vai seguir o protocolo. Você decide agora e escreve e assina e coloca na parede perto da tela. Isso é arquitetura de escolhas aplicada ao trade. E funciona. Steinbarger tem uma frase que resume com precisão o que estamos construindo nesses 4 episódios iniciais. O trader mais bem-sucedido que eu já acompanhei não era o mais inteligente, não era o que tinha o melhor sistema. Era o que melhor se conhecia e que tinha construído uma estrutura de vida e de trabalho que funcionava com quem ele era, não contra. Funcionar com quem você é, não contra. Isso é o que o protocolo de estado em 4 níveis faz. Não tenta transformar você em algo que você não é. Não exige que você elimine o medo ou a ansiedade ou a frustração. Reconhece que você vai sentir tudo isso porque é humano e constrói uma estrutura que funciona mesmo assim. A ferramenta deste episódio é o cartão de protocolo de estado. É simples, físico e precisa existir fora da sua cabeça porque, dentro da sua cabeça, no nível 3, ele não vai estar disponível com clareza. Pegue um cartão, uma folha dobrada, qualquer suporte físico, escreva os 4 níveis com os protocolos correspondentes. Em linguagem direta, sem floreios. Coloque próximo à tela onde você opera. Não é superstição, é engenharia comportamental. Você está criando um gatilho externo que substitui a decisão improvisada do sistema por um protocolo que o sistema 2 aprovou quando estava frio. A entrega desse episódio tem 2 partes. A primeira, crie o seu cartão de protocolo de estado antes da próxima sessão de mercado, personalizado para você com os gatilhos específicos que você reconhece nos seus padrões. Talvez o seu nível 2 seja ativado no primeiro stop, não no segundo. Talvez o seu nível 3 exija uma pausa de 40 minutos, não 20. Adapte. O que importa é que o protocolo seja real e específico, não genérico e teórico. A segunda, revise o diário de monitoramento de estado que você começou no app. 03. Olhe para os 5 dias de dados que coletou. Existe algum padrão? Existe um nível de ativação pré-mercado acima do qual seus resultados se deterioram consistentemente? Essa observação vai calibrar os limiares do seu protocolo pessoal. No episódio 05, mudamos de nível. Saímos da biologia e da regulação emocional, o que acontece no corpo, e entramos na identidade, quem você acredita que é. Vamos trabalhar com Carol Dweck e o conceito de mindset de crescimento aplicado ao desenvolvimento do trader. E vamos entrar na reestruturação de crenças da TCC clássica,
o protocolo passo a passo para identificar, questionar e substituir as crenças que estão no núcleo do comportamento que você quer mudar. É o episódio mais transformador até aqui, porque é onde o trabalho interno encontra a mudança real. Eu sou o Marcelo Sampaio, nos vemos no episódio 05